Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, do qual falaremos sobre vários assuntos da Bíblia, temas que os meus alunos normalmente me questionam ou me perguntam, né? Durante os 18 anos que eu dou aula de teologia. Então, procuraremos responder a cada questão exclusivamente através da Bíblia, somente através da mesma. E vamos falar de vários temas. O tema de hoje, que vai ser falado em duas partes, dois vídeos, é o espinho na carne de Paulo. Peço que você me acompanhe, que você se inscreva no meu canal, dê o seu joinha, o gostei ou não gostei, o like ou o seu dislike. Eu vou abrir também para comentários e dentro da possibilidade do meu tempo, estarei respondendo a todos. A primeira coisa que devemos saber sobre o apóstolo Paulo, para entendermos o espinho na carne, é conhecer quem ele era. Paulo tinha um nome anterior de Saulo, era um perseguidor da igreja, perseguia, matava os cristãos, até ter um encontro com Jesus e ser comissionado como apóstolos dos gentios. Isso está em Romanos, capítulo 11, verso 13. Deus designou ele para ser o apóstolo da igreja. E esse Saulo, que foi transformado em Paulo, ele era um fariseu, um doutor da lei, uma pessoa que estudou aos pés de Gamaliel. E sendo severo nessa seita, ou seja, sendo zeloso para com essa denominação religiosa e para com Deus. E nós podemos ver que durante a sua história, principalmente no livro de Atos, que Deus o usava sobremaneira, assim, para pregar o evangelho. E não só para pregar o evangelho. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, Deus, pelas mãos dele, fazia milagres extraordinários. Que uma peça de roupa desse homem, largada em algum lugar, curava enfermos, espíritos malignos saíam das pessoas, espíritos de enfermidade saíam das pessoas. Mas durante a história de Paulo, nós podemos ver também na igreja em 1 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 7, que ele condena uma pessoa na igreja de Corinto que estava deitando com a mãe, a própria mãe. E Paulo, ele condena essa pessoa a ser entregue para Satanás. Então isso é uma das características, né? Ele como fariseu, aquilo era algo para ele surreal, ter alguém deitando com a própria mãe. Nós temos que lembrar, né, que os gregos tinham costumes nefastos de relacionamento íntimo, né? Então, às vezes na cabeça do grego ele converteu, mas não estava fazendo assim algo tão grave. Nós podemos ver também em 2 Coríntios que ele desentrega esse mesmo irmão, ou seja, ele perdoa o irmão porque o presbitério da igreja, ou seja, a autoridade para perdoar, é o conselho da igreja. E aquele irmão se arrependeu, pediu perdão e foi perdoado. Aí ele fala, se a igreja perdoou, que ele também perdoa, para que Satanás não leve vantagem sobre a igreja de Deus. Agora eu posso ver já um problema. Qual o problema? Aquele que muito é dado, muito mais será cobrado. Isso foi uma falha grave, entregar essa pessoa para Satanás para desentregar depois. Por quê que é muito grave? Porque o nosso dono, ele é Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz o seguinte, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, que nós não somos de nós mesmos, né? Por isso devemos glorificar Deus no nosso corpo, porque fomos comprados por preço. E o preço que nós fomos comprados está em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, é o preço de sangue. Sangue de um cordeiro puro, sem mácula, o sangue de Cristo. Então a autoridade para entregar alguém para Satanás é Jesus.
porque ele é o nosso dono. Ou, no caso de um presbitério santo, pode ser ligado e desligado essa pessoa da igreja, desde que siga as normas que Jesus ensinou no livro de Mateus. Se alguém tem alguma coisa contra o irmão, vai lá e repreende ele sozinho, o irmão. Se o irmão não arrepender, ele leva 2 testemunhas. Os 3 vão repreender aquele irmão. Se ele não arrepender, vai-se com as testemunhas diante do presbitério da igreja, dos homens de respeito, dos anciãos, daqueles maridos de uma só mulher, não dado ao vinho, não arrogante, não de torpe ganância, que governam bem a sua família. E a igreja, se ele não se arrepender, a igreja tem autoridade para desligá-lo do corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, mesmo sendo um apóstolo, ele não tem essa autoridade sozinho para fazer o que ele fez com esse homem de Corinto, ou seja, entregá-lo para Satanás, né? E como ele era um homem muito usado por Deus, né? Nós vamos ver que Deus teve que colocar um freio nele. E ele mesmo diz o motivo do freio que Deus colocou nele, para que ele não se ensoberbecesse. Ou seja, ele tinha uma tendência de ser uma pessoa soberba, né? Igual entregar esse rapaz para Satanás. Embora ele é um exemplo de cristão para nós, sofreu muito, né? Ainda tinha dentro dele que precisava ser tratado um pouco do fariseu, daquele fariseu que permitiu a morte por apedrejamento de Estevão, né? Um pouco daquele fariseu, né? Que seguia muitos costumes ainda dos fariseus, né? E sempre lembrando, né, que esses costumes muitas vezes não estavam em conformidade com a palavra. Então, um homem de Deus cheio do Espírito Santo, mas perfeito é só Jesus. E Deus vai ter que colocar um freio em Paulo. E esse freio é o famoso espinho da carne dele, que nós vamos na parte 2 procurar revelar, baseado em tudo isso que eu acabei de falar. Primeiro nós temos que entender, fariseu, doutor da lei, estudou aos pés de Gamaliel, né? Fazia milagres extraordinários, Deus usava ele de forma poderosíssima, né? Ele entregou esse irmão para Satanás, e em 2 Coríntios ele desentrega o irmão para Satanás, ou seja, perdoa também o irmão. Então, como eu já falei anteriormente, né? Tudo isso vai pesar na balança de Deus, para que Deus possa tratar com o apóstolo. Além do mais, a Bíblia diz em 2 Coríntios 12, né, que ele foi arrebatado. 2 Coríntios 12, versículo 1 diz o seguinte: conheço um homem em Cristo Jesus, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, né? Foi arrebatado até o 3º céu. Ou seja, ele foi diante do 3º céu e viu coisas inefáveis e que não escreveu, falou que não era lícito ao homem falar. Mas é um privilégio de alguém, né, para ir ali no paraíso. A palavra paradoisos em grego significa Éden, né? Na realidade, nós estamos voltando para o Éden, né? Morando com Deus, sendo eterno junto com Deus. Então, essa primeira parte eu encerro aqui, vou estar colocando os versículos, e na segunda parte vem o desfecho. Agora que se você já conhece um pouco do apóstolo, né, e os seus erros, as suas falhas também, ok? Deus abençoe e guarde. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Um forte abraço. Não esqueça de estar inscrevendo no canal, dando o seu like, o seu dislike e deixando o seu comentário. Não perca a parte 2 sobre o espinho na carne de Paulo. Fique com Deus, fique na paz, na bênção do Senhor, em nome de Jesus.